senhor retificou e contou esses fatos. Confirma isso? Sim, senhor. Na verdade, eu não falei naquele dia na Polícia Federal, porque tinha sido logo o dia da prisão, então eu fiquei muito abalado ali na hora. Então, eu realmente não consegui reagir e botar as ideias no lugar para entender o que estava acontecendo, porque eu tinha uma ideia pré-concebida do que estava acontecendo, né, e aí tudo mudou, né? Por mais que eu não soubesse, aquilo foi um choque muito grande, pessoal preso, amigos meus, então, e foi no mesmo dia, então aquilo me abalou um pouco, né? Então depois, quando fui falar com o senhor, a gente já estava, mesmo antes das advertências todas do senhor, meus advogados já tinham conversado comigo, a gente conseguiu entender e realmente botar no papel realmente o que poderia contribuir para a investigação nesse fato. Então o senhor reitera que essa versão que agora o senhor está repetindo, da participação do general Braga Neto entregando o dinheiro para que o senhor entregasse, essa é a versão verdadeira. Sim, senhor. O senhor tomou conhecimento do planejamento da ação, da Operação Punhal Verde e Amarelo? Não, senhor. Quando que o senhor ficou sabendo dela? Eu fiquei sabendo pela imprensa, no dia da prisão dos militares. Inclusive, meu nome nem constava naquele gabinete de crise que foi criado, né? O que seria criado. Então, o senhor não teve conhecimento em momento algum? Não, senhor. O senhor sabe de onde veio esse dinheiro? Não, senhor. Não. Provavelmente, pelo que a gente sentia ali, até das manifestações, era o pessoal do agronegócio que estava, de alguma forma, ajudando a manter ali as manifestações na frente dos quartéis, né? Então, na minha concepção, naquele primeiro momento, essa foi a minha ideia principal. O senhor teve acesso a um arquivo Copa 2022 que detalhava a logística dessa operação? O que eu recebi não detalhava a logística dessa possível operação. O que eu recebi foi aquele documento inicial em que se pedia... Perdão, não da Operação Punhal Verde e Amarelo, da Operação Copa 2022. O senhor narra, então, o que o senhor recebeu? Sim, o documento que eu recebi, né, com o nome Copa 22, ele continha ali passagem aérea, hotel, alimentação, coisas para acho que 5, 6 pessoas ali no máximo e irem para Brasília, né? Mas não tinha nenhum tipo de detalhamento que eu ia fazer, onde eu ia ficar. Hotel, passagem aérea, dinheiro para alimentação, coisas assim do dia a dia. O senhor recebeu de quem? Eu recebi do Major de Oliveira. O senhor repassou para alguém? Não, senhor, não repassei para ninguém. Eu não me lembro se eu imprimi para mostrar para o coronel do tesoureiro do PL ou se eu mostrei no próprio computador ou no próprio celular, né? Para ele dar uma olhada nas necessidades que eles tinham solicitado. Em relação a esse final de ano, o senhor tomou conhecimento que houve por parte do então presidente, o Jair Messias Bolsonaro, ordem de monitoramento do relator dessa ação penal, ou seja, do meu monitoramento? Ministro, o único momento que o presidente pediu alguma informação do senhor foi já no final do ano, em que ele recebeu uma informação que, teoricamente, o general Mourão estaria se encontrando com o senhor em São Paulo. Então ele queria confirmar se essa reunião teria acontecido. Mas porque quando fala monitoramento, né, para a gente já visualiza um monitoramento constante, né? Isso nunca teve essa ordem, nem essa determinação. Agora, o senhor, no seu depoimento do dia 21 de novembro, diz que já tinha ciência do monitoramento antes, não determinado pelo presidente da República, mas que quem estaria realizando era o coronel Câmara. O senhor pode dizer sobre isso? Porque esse pedido, né, por várias vezes, o presidente recebia algumas informações que aliados políticos estariam se encontrando com adversários políticos. Então foi comum, algumas vezes, no meio do mandato, a gente verificar se isso era verdade ou não. Só que não tinha nenhuma análise de inteligência. A gente, às vezes, perguntava para a Força Aérea, ou para ver a agenda do ministro, ou ligava para um secretário executivo para ver como é que estava essa mobilidade, né? Então, por isso que não chamou muita atenção esse último pedido do presidente já no final do ano, porque seguia o mesmo padrão. E como, naquele momento, toda a estrutura presidencial ela já estava, como é que eu vou dizer, desativada, né? Gabinetes, tudo, né? Então, quem a gente tinha o maior contato, que trabalhava um pouco com isso, era o coronel Câmara. Então foi por isso que eu fui pedir para ele. Esse foi não monitoramento pedido pelo presidente? Foram do ano, foi ali nos últimos dias do ano. Né? Foi nos últimos dias do ano. Foi aquela brincadeira que o coronel Câmara fez da professora, onde está a professora. E aí foi o pedido do presidente. Então, presidente, o senhor também passou para o coronel Câmara? Sim, senhor. Certo.
No seu depoimento, dia 21 de novembro, o senhor disse, em relação ao também réu general Mário, que nas conversas que ele tem comigo, se o senhor reparar, ele fala que ele tem 2 pedidos para mim, isso tudo entre aspas. Ele cita que podia ser feito até o dia 12 e depois até o dia 31, que o presidente fala que podia ser feito, né? Que tinha que ser feito porque os militares iam passar do comando e já ia começar a troca. Aqui o que podia ser feito até o dia 12 ou dia 31, segundo o general Mário falava do senhor, que também o presidente fala que podia ser feito? É porque tinha-se uma pressão grande, se os generais que estavam, né, o general Freire Gomes, não fosse fazer nada, que uma alternativa seria trocar os comandantes para que o próximo comandante do Exército assinasse ou tomasse uma medida mais dura e radical. Né? Então isso estava dentro daquele contexto de pressionar os militares, né, de alguma forma, pressionar o presidente a assinar um decreto. Toda a pressão que estava sendo feita em cima do presidente era para que o presidente assinasse um decreto. Né, aí eu só não consigo dizer qual decreto, me parece que tem vários ali, né, qual decreto, mas que ele assinasse um decreto que determinasse uma ação militar, o estado de defesa, o estado de sítio. Né. E mais uma vez, eu só complemento, por favor, que mais uma vez eu falei para o general Mário, né, concordei, tinha que ser até o dia 12, mas que com certeza nada vai acontecer. Né. E o outro pedido do general Mário foi com relação aos caminhões. Né, parecia que o pessoal estava prendendo os caminhões, né, e ele queria que o Exército não deixasse ou ajudasse de alguma forma os caminhoneiros. Indagado por mim nesse depoimento do dia 21 sobre essa contradição, o senhor diz que quem teria conhecimento da Operação Punhal Verde e Amarelo seria o general Braga Neto, que os generais Paulo Sérgio e general Ramos não tinham esse conhecimento. E diz, quem estava realmente era o general Braga Neto. Sim, só que quem participou da reunião junto com os 2 militares foi o general Braga Neto. Mas realmente eu não posso afirmar que ele tomou ciência ou que foi apresentado para ele, ou que ele tomou conhecimento de todo o planejamento que pudesse ter sido feito. Certo. Que o senhor diz que o general Braga Neto falava para o presidente, e o senhor reiterou aqui que após o segundo turno das eleições, o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou mais recluso no Palácio do Alvorada, e quem ia constantemente, e aqui nos depoimentos o senhor fala 2 vezes pela manhã e final da tarde, era o general Braga Neto. E depoimento, o senhor disse que falava com o presidente. Não só ele, como também o general Mário falavam para tirar entre aspas, tira o Freire Gomes e coloca ou Arruda ou Teófilo, porque eles vão tocar para fazer alguma coisa. O senhor confirma essa declaração do senhor? Sim, senhor. Sim, senhor. Existia essa pressão para que, se o general Freire Gomes não tomasse alguma atitude, que colocasse militares que poderiam tomar essa atitude. Ministro, só para não ser injusto e às vezes ficar uma ideia errada, independente do que possivelmente os militares poderiam falar, não significaria o que eles iriam fazer. Sim. Uma coisa é o que ele acha, outra coisa é dentro do círculo de legalidade das Forças Armadas, dificilmente, sem uma ordem, né, do comandante, alguém, esse círculo de legalidade seria rompido. O senhor também coloca que havia discussões nesse período, o senhor falou da discussão em relação ao decreto, considerando, mas que também havia discussões, abre aspas, sobre a necessidade de ações que mobilizassem as massas populares e gerassem caos social, permitindo assim que o presidente assinasse estado de defesa, estado de sítio ou algo semelhante. Fecha aspas. O senhor confirma essa declaração? Sim, senhor. E quem conversava sobre isso? Ministros, tanto naquela conversa da casa do general Braga Neto, né, o teor das conversas era um pouco nesse sentido, e também nos grupos de WhatsApp. Por isso que eu digo para o senhor que às vezes a gente não sabia distinguir o que seria real e o que seria bravata de conversa de grupo de WhatsApp. Né, mas a toada das conversações era um pouco nesse sentido. De alguma forma pressionar os comandantes, né, a tomar uma medida, tomar uma decisão. No dia, o senhor disse que não tinha conhecimento da Operação Punhal Verde e Amarelo, e até no seu depoimento explicou da compartimentalização da informação, mas eu indago, o coronel Câmara, nesse dia, foi nesse dia que ele entrou em contato com o senhor, dia 16 de dezembro, para pedir o meu monitoramento. Não, foi o contrário, eu pedi para ele. O senhor pedi para o coronel Câmara. Então, quem pediu para o senhor foi o Major de Oliveira, para mim, e eu pedi para o coronel Câmara. E ele fez? O senhor sabe ou não retornou ao senhor? Eu acho que nesse dia ele não retornou. Não retornou? Não retornou.
Inclusive, se eu não me engano, esse dia eu nem estava em Brasília. Esse dia eu estava no interior de São Paulo, interior de Campinas, aí na cidade de Itatiba. Há uma outra questão importante. Aqui no dia que foi dito pelo senhor no seu depoimento, do dia 21 de novembro, que no dia 8 de dezembro o general Mário Fernandes indicou que conversou pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro. E a comprovação que esteve no Palácio, o senhor sabe se ele efetivamente conversou nesse dia com o presidente? Sim, senhor. Ele esteve no Palácio. A data eu não me lembro da data, mas que ele conversou em algum dia desses aí com o presidente, sim. E o senhor sabe o teor dessa conversa? Não, que eu não participei. Eu não participei. O senhor confirma ter recebido mensagens do general Mário Fernandes, que também é um outro núcleo, duas mensagens, mas uma que me parece mais importante, abre aspas, também nesse dia 8 em que ele esteve com o presidente, conforme consta nos autos por documento da entrada no Palácio. Abre aspas. Cid, boa noite, meu amigo. Antes de mais nada, me desculpe estar incomodando. São duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição. Que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. O senhor confirma essa mensagem? Sim, senhor, confirmo. O senhor respondeu, o senhor se recorda, porque a sua resposta, salvo engano, sim, senhor, está apagada, né? Não, eu acho que essa não está apagada, não. Eu respondi para ele, inclusive, eu respondi para ele que poderia ser antes do dia 12, alguma coisa assim, né? Até a entonação, né? Uma entonação respeitosa de um general falando com o tenente-coronel, né? E digo complemento, mas com certeza nada vai acontecer. Eu sempre, todos que vinham com questionamentos, indagações, né? Eu sempre respondia que não foi encontrado fraude, nada vai acontecer. Inclusive, tem mais de 10, 15 mensagens que estão nos autos, que eu sempre relato a mesma coisa. Nada vai acontecer, nada vai acontecer. Certo. Uma outra troca de mensagens que precisa ser esclarecida, que é importante, nos autos é no dia 26 do 12, Aparecido Portela enviou uma mensagem para o senhor dizendo, abre aspas, o pessoal que colaborou com a carne estão me cobrando se vai ser feito mesmo o churrasco. O senhor se recorda dessa mensagem? Sim, senhor. Foi o tenente Portela foi subordinado do presidente quando ele serviu no interior de Mato Grosso, e era um militar muito simples, né? E a cobrança dele ali é porque o pessoal ficou nos acampamentos 2, 3 meses ali, tomando sol, tomando chuva, e nada foi feito. Então eles tinham a expectativa que alguma coisa fosse feita e que o presidente deveria tomar alguma decisão, alguma iniciativa. E como ele acabava sendo, né, mais próximo do presidente, as pessoas sabiam disso e cobravam dele. E ele via, de certa forma, cobrar de mim. Pô, nada foi feito, nada vai ser feito. E o senhor se lembra o que o senhor respondeu para ele? Bom, exatamente o que eu respondi, o que eu escrevi, o que eu falei para ele, realmente eu não me lembro. Mas o que eu tentava falar com essas pessoas que vinham assim, mas, né, até por ser um militar mais humilde, né, era para, não, fique firme, fique forte, as coisas vão mudar, as coisas vão dar certo, né, o Brasil não está terminado por causa disso, muita coisa boa vai acontecer no futuro ainda. Então era tipo uma mensagem de despedida, né, dessa forma para eles. Última indagação. Eu agradeço ao réu Mauro César Barbosa Cid. Só para explicar, porque como nós vamos julgar, né, no final das contas, o juiz vai poder. Lógico. Então, só queria, a partir das próprias declarações do réu denunciado aqui presente, em várias partes do depoimento, o senhor fala em bravatas. O que o senhor quer dizer com bravatas? Ministra, porque a gente que conhece as Forças Armadas, a gente conhece os militares, a gente, né, talvez de 30 anos, você conhece, tem muita gente que eu conheço desde cadete. E até você conhecendo a personalidade militar dele, sabendo até o local, por exemplo, onde ele serve, a gente sabia, até porque conhece a pessoa, que simplesmente era alguém que ficava reclamando no WhatsApp, reclamando falava que fazia tudo e não fazia nada. Então isso que eu falo de bravata. Se o senhor me permite um exemplo, para exemplificar, como se no final do campeonato o atacante perde o gol, né, perde o pênalti, e o cara vai gritar, pô, esse cara tem que morrer, vou matar esse cara. Entendi. Então era um pouco nessa linha que eu via a maior parte dos meus amigos e a maior parte das mensagens que eu recebia de celular. Como a minha função era essa, né, na ajudância de ordens, o ajudante de ordens, ele serve um pouco como anteparo do presidente.
né, tanto interno, tanto de fora para dentro, como dentro para fora. Né? Então, de certa forma, principalmente nesse período final do ano, onde a estrutura do gabinete foi quase toda desmontada, ficou em cima de mim essa parte mal de agenda, todo mundo querendo falar com ele. E os militares como um todo, que é o que eu posso falar mais, que era o meu ambiente, né, principal, estavam convivendo com centenas, às vezes milhares de pessoas na frente dos quartéis. E todo mundo me ligava, queria saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Muitas notícias falsas, né, fake news nos grupos de WhatsApp. Não, porque assinou o decreto, está tendo mobilização de tropa. Então as pessoas me ligavam, porque sabia, não, o CID é o que vai dar a informação mais fiel, mais fidedigna do que está acontecendo. Do que o pessoal que está na ponta da linha. Então era basicamente isso. Então a gente sabia que tinha pessoas ali que não tinham capacidade nenhuma de falar o que estavam falando. Tanto de alguns denunciados, como de fora também, que não está relacionado em lugar nenhum. Sua Excelência, o ministro Alexandre me concedeu todos os vídeos, áudios em que eu tive a oportunidade de ouvir. E aqui consta que, em várias ocasiões, o senhor falou que, nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutos do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, é que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Quando estou recebendo a denúncia, eu fiz a ressalva que eu gostaria de ouvi-lo. Sim, senhor. Porque o senhor fez várias colaborações, como o ministro deixado aqui, foi uma das primeiras perguntas. Nessas várias colaborações, umas eram relativas a uns fatos, outras relativas a outros, mas no conjunto dessas várias colaborações, o mesmo assunto foi tratado em outras colaborações também. Quer dizer, teve uma colaboração só para esse assunto, teve uma colaboração para outro assunto, depois para outro assunto. Sim, senhor. Vários. Eu quero saber sim, eu sei que foram vários. Isso. Eu quero saber, com relação a essa questão da decretação do Estado de Sítio, tentativa de golpe, essas suas inquirições foram sendo complementadas? Basicamente foi uma vez que eu falei todo geralzão, né? Fiz um grande depoimento maior. Depois eu fui chamado, creio que mais uma vez, né? Com relação à identificação de pessoas, né? Para confirmar se era aquela pessoa que estava lá. Depois eu fui chamado outra vez, que foi, se eu não estou enganado, para falar sobre uma outra reunião dos militares Forças Especiais num bloco de Brasília, num salão de festa de um bloco de Brasília, né? E depois da prisão, eu fui chamado para falar desse plano verde e amarelo, o punhal verde e amarelo aí, então foi basicamente isso. Mas teve um grande depoimento, e depois os outros foram esses pingados para complementar, não complementar, mas confirmar ou ratificar outras informações, presença de pessoas, se eu lembrava ou não lembrava desse fato, sobre isso aí. Perfeito. Aqui, numa pergunta recente que o ministro fez, o senhor falou sobre o auxílio material, que precisava, numa conversa com o De Oliveira, precisava de um auxílio material. Sim, senhor. Aí ele foi entregue um envelope, um saco de tipo de vinho, alguma coisa assim. Ele estava lacrado. Estava lacrado, sim, senhor. O senhor teve conhecimento do conteúdo que tinha? Não, o valor não, senhor. Não mexi. Né? O senhor tem conhecimento? Eu estou permitindo isso. Só pode esquecer. Não teve conhecimento do valor, mas sabia que era dinheiro. Era dinheiro, sim, senhor. Era dinheiro. Não abriu? Não abriu, não sabia. Nesse contexto, o senhor foi indagado se o plano estava pelo De Oliveira, se o plano estava indo, não estava, teve uma conversa sobre auxílio material? Não, sim, porque, como eu falei para o senhor, a minha função sempre foi muito focada ao presidente. Então, né, eu não me engajava em assuntos, eu tentava ajudar as pessoas que chegavam, pediam uma ajuda, mas eu nunca me engajei excessivamente em nada fora que não fosse o entorno miúdo ali pessoal do presidente. Tanto que eu não perguntei, tanto que eu acho que ele me ligou no dia 15, eu nem estava em Brasília, eu estava acompanhando minha filha numa competição de equitação em Itatiba, nem tinha sinal de celular. Então eu não me engajava em outros problemas que não fossem focados diretamente no presidente. Nessa reunião que o Excelência Ministro Alexandre perguntou no embragamento, essa reunião o senhor foi chamado porque era um anteparo do presidente e levaria ele as informações que foram obtidas das terminais perguntas. Então, ficou, digamos assim, foi convidado para essa reunião porque o senhor era o anteparo imediatamente ligado ao presidente. O senhor levou ao presidente conhecimento que foi tratado desse plano ao presidente? Ministro, só assim, foi ao contrário. Né? A ideia, quando eles me trouxeram, quiseram conversar comigo, eles queriam alguma coisa que pudesse ser feita, não necessariamente com o presidente,
né? E como eu não tinha, realmente, nessas minhas conversas todas que foram extraídas nas apreensões, eu não tenho contato com nenhum financiador, com nenhum executor, com nenhum manifestante. Então eu não tinha contato, não mantinha contato com esses pessoais, com essas pessoas. E aí eu falei, não, conversa com o General Braga Neto. Então, assim, fui eu que de certa forma, sugeri a reunião junto com o General Braga Neto, conversa com o General Braga Neto, que né, ele está cuidando um pouco disso aí. Né? Então, mas depois eu não tive retorno do que aconteceu, nem falei com o presidente. E já acho que já disse, né, que o senhor foi ao PL procurar para falar do apoio material. Eu não fui ao PL, eu nunca fui ao PL, eu pedi ao General Braga Neto. E o tesoureiro foi até Alvorada conversar comigo. Eu não fui até o PL, eu nunca fui ao PL. E o áudio, mensagem que eu ouvi, parece que captei alguma conversa do senhor com o Major de Oliveira dizendo, rascunha alguma coisa. E ele teria de fica tranquilo que está sendo feito. Lembra desse diálogo? Isso foi, quando ele pediu dinheiro para mim, eu lembro desse diálogo, eu falei, não, o que você está precisando? Aí ele falou assim, rascunha alguma coisa, me manda que eu vou tentar conseguir. Porque para eu pedir algum dinheiro para o partido, eu tenho que saber, não, eu preciso de 2 quartos de hotéis, né, passagem de avião para 2, 3 pessoas, alguma coisa assim. Para poder pedir embasado em alguma coisa. E foi esse documento que veio, inclusive com a senha, né, que não pôde ser aberto, eu também não me recordava da senha, mas eu mostrei esse documento, ou eu imprimi, ou mostrei no próprio celular ou computador para o secretário do PL, para o tesoureiro do PL. O ministro Alexandre, num dado momento, ele perguntou sobre uma questão dos caminhoneiros. Sim, senhor. E aqui também consta algumas percepções, eu não quero diretamente induzir nenhuma resposta. Mas qual foi a reação, vamos dizer assim, desses partícipes desse golpe, inclusive o do presidente? Qual foi a reação dele com relação aos caminhoneiros? Com relação aos caminhoneiros, o presidente tinha uma preocupação muito grande dos caminhoneiros pararem o país. Então ele queria de alguma forma que não houvesse uma manifestação dos caminhoneiros bloqueando a estrada, nem parando o país. Porque o que ele comentava é que ia cair na conta dele uma crise econômica imensa. Né? Então, no meio disso tudo, você teve alguma informação de um iPhone? Da compra de um iPhone, alguma coisa assim? A compra de um iPhone? Não teve. Não me recordo, ministro. Não estou me recordando. O senhor teve algum relacionamento, direto ou indireto, com o influenciador argentino Fernando Sirimedo? Não, eu nunca conversei com ele. Como eu falei anteriormente, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não mantinha contatos externos que não fossem de interesse do presidente. Né? Participou de alguma forma, direta ou indireta, da elaboração de minutas? Não, senhor. Não, senhor. Na qualidade de anteparo, articulou alguma medida sem conhecimento prévio do ex-presidente, essas reuniões todas? Não, senhor. Inclusive, nesse período, ministro, dessas 8 semanas né, pós-eleição, 4 delas eu fiquei fora. Porque eu já estava num processo de transferência para Goiânia. Sim. Que eu já ia assumir o batalhão. Tanto que foi um período, já estava uma desmobilização, a ajudância de ordem sendo desmobilizada, e eu passei praticamente 3 semanas, né, em competições com minha filha pelo Brasil, que era uma coisa que eu não consegui fazer nos 4 primeiros anos, nos 4 anos de mandato.